Você recebeu o instrumento mais perfeito do universo e ainda assim tiraram de você o manual de instruções. Há quase 2000 anos, um pequeno grupo tomou uma decisão que ecoa até hoje na forma como você enxerga a si mesmo. Decidiram que você nunca deveria descobrir do que o seu próprio corpo é realmente capaz. Declararam que ele era pecador, fraco, impuro, e ensinaram que você precisava de um sacerdote, de um médico ou de algum intermediário para ser salvo, curado ou redimido. Porque uma pessoa que sabe que seu corpo tem a capacidade de se restaurar, de se reorganizar e de encontrar equilíbrio por si mesma, não depende de ninguém. E alguém que não depende não pode ser facilmente controlado. Essa foi uma das maiores apropriações de poder da história humana. Os que estruturaram esse sistema sabiam muito bem que um ser humano que entende o próprio corpo, que confia nos seus sinais e reconhece sua força interna, torna-se autônomo demais para ser manipulado. Por isso, livros foram destruídos, comunidades foram silenciadas e conhecimentos inteiros desapareceram das versões oficiais da história. Acreditaram que haviam apagado essas verdades para sempre. Mas em 1945, no Egito, perto de Nag Hammadi, um camponês que cavava a terra encontrou um jarro de barro selado com resina. Dentro dele estavam 12 livros encadernados em couro e fragmentos de um 13º ao todo, 52 textos escritos por seguidores de Cristo quase 2000 anos antes. Textos escondidos no deserto, porque mantê-los era perigoso demais. 2 anos depois, em 1947, no deserto próximo ao Mar Morto, um jovem pastor beduíno lançou uma pedra dentro de uma caverna, tentando espantar uma cabra perdida, e ouviu o som de cerâmica se quebrando. Dentro da caverna estavam os famosos rolos da comunidade dos essênios, grupo ao qual, segundo muitos pesquisadores, o próprio Jesus esteve ligado. Nesses manuscritos, tanto em Nag Hammadi quanto nos chamados manuscritos do Mar Morto, havia algo que raramente é mencionado: conhecimento profundo sobre o corpo, sobre como ele funciona, sobre o que é capaz de fazer e, principalmente, sobre por que esse saber não foi transmitido a você da forma como deveria. Hoje, vamos restaurar 4 chaves que foram apagadas da história. 4 conhecimentos que estavam nesses textos antigos e que não aparecem na Bíblia que você conhece. E é importante que você acompanhe até o final, porque a 4ª chave une as 3 primeiras em uma prática simples, possível de ser feita todas as noites, uma prática que inicia exatamente o processo que aqueles textos descreviam de maneira direta e clara. O corpo se lembra de como estar vivo. Esses textos não eram mentiras, nem contradiziam os ensinamentos de Cristo. Pelo contrário, muitos deles preservavam palavras atribuídas diretamente a ele, frases que simplesmente não entraram nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas ou João. Não foram excluídas por erro, mas porque libertavam o ser humano de uma dependência externa. Nos primeiros séculos após Cristo, não existia uma única Bíblia oficial. Havia dezenas de comunidades espalhadas por diferentes regiões, e cada uma guardava seus próprios livros, evangelhos e cartas. Em um desses textos estavam registrados 114 ditos de Jesus, sem narrativa da crucificação, sem dramatização, apenas ensinamentos diretos. Em outro, uma afirmação clara e desconcertante: aqueles que dizem que primeiro morrerão e depois ressuscitarão estão enganados. Se não alcançarem a ressurreição enquanto estão vivos, nada alcançarão quando morrerem. Não falava de um evento futuro, falava de uma transformação em vida neste corpo, aqui, agora. Outro conjunto de textos pertencia à comunidade dos essênios, que vivia nas proximidades do Mar Morto muito antes e durante o tempo de Jesus. Neles, os ensinamentos eram práticos e específicos, como respirar para favorecer a cura, como jejuar para permitir que o corpo se purificasse por si mesmo, como utilizar o ar, a água, a terra e a luz do sol como instrumentos diretos de transformação corporal. Não se tratava de rituais mediados por templos ou sacerdotes, nem de orações dependentes de intermediários.
Era o contato direto do ser humano com seu próprio corpo e com a natureza viva ao redor. E existe ainda outra história, pouco mencionada. Em 1887, o jornalista russo Nikolai Notovitch viajou para a Ásia Central e chegou a Ladakh, na região do Himalaia, próximo ao Tibete. Lá visitou o antigo mosteiro budista de Hemis. Durante a viagem, sofreu uma queda de cavalo e quebrou a perna, sendo obrigado a permanecer no mosteiro. O acidente acabou mudando o rumo da sua jornada. Enquanto se recuperava, o lama responsável pelo mosteiro passou a cuidar dele. Em uma conversa, disse algo que deixou Notovitch profundamente impressionado, que respeitavam aquele que no Ocidente era chamado de Filho do Deus Único, mas não o viam como o único filho, e sim como um ser perfeito entre muitos, alguém em quem o espírito de Buda teria se manifestado. Chamavam-no de Issa, nome pelo qual Jesus é conhecido em certas tradições orientais. O lama mencionou a existência de um manuscrito antigo intitulado A Vida de Santo Issa, o melhor dos filhos dos homens. Após insistência, Notovitch teve acesso ao texto, que foi lido em voz alta, enquanto ele anotava cada detalhe com o auxílio de um tradutor. O manuscrito descrevia exatamente o que os evangelhos canônicos não relatam: onde esteve Jesus entre os 13 e os 30 anos. 17 anos ausentes na narrativa bíblica, como se ele tivesse desaparecido e retornado já como mestre. Segundo o relato tibetano, o jovem Issa teria deixado sua casa ainda adolescente e viajado até a Índia, onde estudou os Vedas, aprendeu práticas de cura, técnicas espirituais e ensinamentos sobre a restauração do ser humano à sua essência original. Depois teria passado pelo Nepal e pelo Tibete, permanecendo no Oriente por quase 17 anos, antes de retornar à Judéia e começar a aplicar aquilo que havia aprendido. No manuscrito tibetano, há uma frase atribuída diretamente a Issa que muda completamente a forma como enxergamos sua figura. As obras que eu realizo, todos os homens podem realizar. Não há ali a ideia de exclusividade, nem de um poder reservado a poucos. A mensagem é clara: eu não sou especial e vocês não são incapazes. A cura não depende apenas de mim, nem acontece somente por meu intermédio. Cada pessoa pode fazer o que eu faço, cada um. Essa declaração transforma o conceito de milagre em algo acessível, em algo que pode ser aprendido, praticado e desenvolvido. Anos depois, outros viajantes afirmaram ter visto o mesmo manuscrito. Abhedananda, em 1922, visitou o mosteiro e confirmou sua existência. Nikolai Roerich, em 1925, registrou em seu diário a autenticidade do texto sobre Issa. Em 1939, a viajante suíça Elisabeth Kaspari relatou que um lama lhe disse: "Esses livros afirmam que o seu Jesus esteve aqui." A autenticidade do manuscrito ainda é debatida por estudiosos. Alguns o consideram tardio, outros o veem como possível falsificação, mas há um fato incontestável: 17 anos da vida de Jesus simplesmente não aparecem nos evangelhos oficiais. Se durante esses 17 anos ele conviveu com tradições que estudavam o corpo, a respiração e a cura há milênios, então tudo o que veio depois ganha um novo significado. Ele não realizava milagres no sentido místico que aprendemos a imaginar. Ele aplicava conhecimento. Jesus curava por meio da imposição das mãos, e na Índia já existia, séculos antes, a tradição de transmissão de prana pela energia das mãos. Ele ensinava que a respiração podia restaurar e equilibrar, e a pranayama era a prática central na cultura indiana muito antes de seu tempo. Ele falava da luz interior, dizendo que se os olhos fossem puros, todo o corpo seria luminoso, e na tradição budista, a experiência da luz interna era a base da meditação muito antes disso. Ele orientava o jejum como purificação, e no Egito Antigo, práticas de limpeza corporal já eram conhecidas há milênios. Uma coincidência pode ser ignorada, duas, talvez, mas quando respiração, toque, luz, jejum e trabalho consciente com o corpo convergem,
e há um silêncio de 17 anos na narrativa oficial, não parece coincidência, parece um rastro. E aqui surge o verdadeiro problema para aqueles que transformaram a fé em instituição de poder. Se o ser humano pode se curar por si mesmo, por que precisaria de um sacerdote? Se a respiração é uma forma de oração que funciona sem templo, para que serviria o templo? Se o corpo não é pecado, mas instrumento de ressurreição, por que ensinar que ele deve ser reprimido? Entre os séculos II e IV, muitos textos foram eliminados. Tudo o que oferecia acesso direto ao conhecimento, sem intermediários, passou a ser rotulado como heresia. Livros foram queimados, comunidades perseguidas, práticas destruídas. Alguém cujo nome não sabemos reuniu 52 desses textos, colocou-os em um jarro de barro, selou-o com resina e o enterrou no deserto do Egito. Ficaram ali por cerca de 1.600 anos, até serem redescobertos. No Evangelho de Tomé, um desses textos preservados, há uma declaração que muda completamente a perspectiva sobre o corpo. Se a carne surgiu por causa do espírito, é maravilha. Mas se o espírito surgiu por causa do corpo, é maravilha das maravilhas. Ele não afirma que o corpo é castigo, nem que o espírito está preso contra a própria vontade. Ele diz exatamente o contrário. O espírito escolheu o corpo. O espírito veio por causa do corpo. Não houve erro, nem queda, nem pecado original nesse encontro. Houve propósito. O espírito precisava da matéria frágil, mortal e imperfeita para se manifestar no mundo, para tocar, criar e curar. Jesus se maravilha com isso. No entanto, a tradição posterior inverteu essa visão, transformando o corpo em carne pecaminosa, fonte de tentação e algo a ser mortificado. Durante séculos, pessoas puniram seus próprios corpos porque aprenderam que ele era o inimigo. Mas nos textos que foram retirados, a mensagem é outra. O corpo é o milagre dos milagres. E é exatamente por isso que esse conhecimento se torna perigoso para qualquer sistema que queira dominar consciências. Uma pessoa que vê seu corpo como milagre não permite que o destruam, não ignora seus sinais, não vive anos em tensão crônica, desprezando aquilo que sente. Ela escuta. E quando alguém começa a escutar o próprio corpo, passa a ouvir uma verdade que não está apenas escrita em livros, mas pulsa dentro de si na batida do coração, na profundidade da respiração, nos impulsos de dor e prazer. Essa pessoa se torna difícil de manipular, porque sua referência está dentro dela. Nenhum intermediário pode se colocar entre alguém e o próprio corpo. É por isso que esse ensinamento foi removido. E em outro texto dos Pergaminhos, a afirmação é ainda mais direta. É preciso ressuscitar nesta carne, porque tudo existe nela. Não depois da morte, não em um além distante, mas neste corpo, aqui e agora. Ressurreição não é um evento futuro, é um processo diário, que acontece ou não acontece, dependendo de como você se relaciona com o seu próprio corpo. E é exatamente por isso que esse conhecimento se torna perigoso para qualquer sistema que queira dominar consciências. Uma pessoa que vê seu corpo como milagre não permite que o destruam, não ignora seus sinais, não vive anos em tensão crônica desprezando aquilo que sente. Ela escuta. E quando alguém começa a escutar o próprio corpo, passa a ouvir uma verdade que não está apenas escrita em livros, mas pulsa dentro de si, na batida do coração, na profundidade da respiração, nos impulsos de dor e prazer. Essa pessoa se torna difícil de manipular, porque sua referência está dentro dela. Nenhum intermediário pode se colocar entre alguém e o próprio corpo. É por isso que esse ensinamento foi removido. E em outro texto dos Pergaminhos, a afirmação é ainda mais direta. É preciso ressuscitar nesta carne, porque tudo existe nela. Não depois da morte, não em um além distante, mas neste corpo, aqui e agora. Ressurreição não é um evento futuro, é um processo diário, que acontece ou não acontece, dependendo de como você se relaciona com o seu próprio corpo. E se você quer aprofundar esse processo de forma prática, estruturada e aplicável no seu dia a dia, o livro Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário fixado, foi criado exatamente para isso. Ele não é apenas um conteúdo inspirador,
É um guia claro que transforma esses princípios que ficaram escondidos por séculos em códigos simbólicos, em um passo a passo direto para você aplicar na sua vida real. Se você sente que existe algo travando o seu progresso, que o dinheiro não flui como poderia, que seus relacionamentos se repetem em padrões desgastantes, que sua energia oscila ou sua saúde parece sempre instável, talvez o problema não seja falta de esforço. Muitas vezes é vazamento energético, crenças inconscientes e bloqueios internos operando silenciosamente contra você. O livro mostra como identificar e fechar esses portões internos, como parar de desperdiçar energia em padrões que drenam sua vitalidade. E, principalmente, como transformar essa energia recuperada em magnetismo, real magnetismo, para atrair prosperidade, para fortalecer relacionamentos, para elevar sua presença e até para sustentar uma energia física mais estável e alinhada. Se você deseja sair do ciclo automático e começar a viver, de forma concreta, aquilo que este roteiro está revelando, vá agora até o primeiro comentário fixado e acesse o livro Seu Eu Superior. Porque compreender é o primeiro passo, mas aplicar é o que realmente transforma a sua realidade. Mas agora quero que preste atenção. Tudo depende de como você trata o seu corpo, se você o escuta de verdade, se o respeita, se permite que ele faça aquilo para o qual foi criado. Pare agora por um instante e faça a si mesmo uma pergunta não com a mente cheia de pensamentos, mas com o próprio corpo. Neste exato segundo, como você o está tratando? Como um peso que envelhece, adoece e falha? Como algo que precisa apenas ser suportado até o fim? Ou como um milagre dos milagres, o instrumento por meio do qual o espírito escolheu agir neste mundo? Coloque uma mão no centro do peito e a outra no abdômen. Feche os olhos. Sinta. Apenas sinta como o corpo respira, sem que você precise mandar. O coração bate sem pedir sua permissão. O sangue circula. As células se renovam. Tudo isso está acontecendo agora, neste exato segundo. Milhões de processos trabalham dentro de você, e nenhum deles exige sua participação consciente. Que força sustenta tudo isso? Não tente responder. Apenas permita que a pergunta exista. Se quiser, pause por um momento e permaneça nessa sensação, sem contar mentalmente, sem analisar, apenas sentindo. Quando abrir os olhos, perceba que o que você fez não foi meditação no sentido comum, foi um retorno. Por um instante, você recuperou a relação com o corpo que existia nesses textos antigos e que, ao longo do tempo, foi sendo afastada de você. Guarde essa sensação, porque ela será necessária para compreender o que vem a seguir. Nos textos atribuídos aos essênios, especialmente no chamado Evangelho da Paz, há um ensinamento surpreendente. Quando pessoas doentes buscavam cura, Jesus não impunha as mãos imediatamente, não realizava um ritual elaborado, nem pronunciava uma oração pública. Ele dizia algo simples e direto: procurem o ar fresco das florestas e dos campos, tirem os sapatos e as roupas, permitam que o anjo do ar abrace todo o corpo e então respirem profunda e longamente para que o anjo do ar entre em vocês. O anjo do ar não é apenas uma metáfora poética, é uma instrução prática expressa na linguagem simbólica da época. Quem registrou essas palavras entendia algo que ainda hoje muitos ignoram. A respiração não é apenas um mecanismo para obter oxigênio, é um canal direto de influência sobre tudo o que acontece dentro do corpo. É o único processo que é ao mesmo tempo automático e voluntário. O coração bate sozinho e você não consegue desacelerá-lo apenas com um pensamento. O estômago digere sozinho e você não pode ordenar que pare ou comece. Mas a respiração você pode assumir agora mesmo. Pode acelerar, desacelerar, segurar, mudar o ritmo. Ela é a ponte entre o que você controla e o que vive por conta própria dentro de você. Aqueles que compreendiam esse princípio sabiam que, por meio da respiração, é possível mudar o corpo de um estado para outro, do modo de destruição para o modo de restauração, do estado de doença para o estado de cura, do desgaste contínuo para a renovação. Quando alguém vive sob estresse constante, como acontece com a maioria das pessoas, a respiração se torna curta, superficial e rápida.
O peito quase não se expande, o abdômen permanece contraído e o corpo respira como se estivesse sempre esperando um ataque. Nesse estado, todos os processos ligados à regeneração são reduzidos ou desligados. O corpo não se cura quando acredita estar em perigo. Ele apenas se defende. Ele sobrevive. E sobrevivência e cura são modos diferentes que não funcionam ao mesmo tempo. Existe um nervo que percorre o corpo inteiro, algo que os antigos não podiam enxergar, mas cujos efeitos sentiam claramente. Ele começa na base do crânio, atravessa o pescoço, o peito, o abdômen e se estende profundamente pelo organismo. Hoje, o chamamos de nervo vago, porque vaga por todo o corpo, tocando órgãos vitais. Esse nervo é ativado especialmente quando a expiração é longa e lenta. Ao inspirar, o corpo naturalmente se ativa e se prepara. Ao soltar o ar devagar, ele relaxa. O nervo envia então uma mensagem silenciosa a cada órgão. Não há perigo. Você pode reconstruir, pode restaurar, pode viver. E nos textos essênios, quando se diz respirem profunda e longamente, a ênfase está exatamente nesse longamente, na inspiração prolongada no momento em que o corpo finalmente libera e entra no estado onde a cura pode começar. Não é coincidência que em todas as tradições antigas, sem exceção, o trabalho com a respiração venha antes de qualquer outra prática, antes do movimento do corpo, antes da oração em palavras, antes de qualquer ritual mais complexo, porque sem a respiração consciente, nada realmente funciona. Você pode orar por horas, repetir frases, fazer pedidos, mas se o seu corpo está em modo de sobrevivência, essa oração não alcança profundidade. Não porque Deus não ouça, mas porque o próprio corpo está bloqueado. O canal interno está fechado. Se a oração, na sua essência, é respiração e funciona sem palavras, sem templo, sem sacerdote, então, por que seria necessário um intermediário se o chamado anjo do ar entra em você toda vez que realiza uma expiração longa e consciente? Por que precisaria de permissão para se conectar com o divino? Esse é o ponto central. Esse conhecimento não foi removido por ser errado, mas porque torna o ser humano livre. Coloque isso em prática agora. Sente-se ou permaneça em pé, não importa a posição, desde que sua coluna esteja ereta e os ombros relaxados. Inspire lentamente pelo nariz contando até 4. Sinta o ar preencher primeiro o abdômen, depois as costelas e, por fim, o alto do peito. Não force, apenas permita que o corpo se expanda naturalmente. Segure o ar por 2 tempos, uma pequena pausa silenciosa entre a inspiração e a expiração. Em seguida, solte o ar pelo nariz, contando lentamente até 8. Deixe a expiração ser longa, contínua, até que os pulmões estejam completamente vazios. Depois disso, permaneça por 2 ou 3 tempos com os pulmões vazios, nesse espaço em que a inspiração ainda não começou e a expiração já terminou. Esse intervalo entre 2 respirações é o ponto que muitas tradições antigas destacavam, o momento em que o corpo não inspira nem expira, apenas é, um silêncio absoluto. É nessa pausa que o nervo vago envia um sinal profundo ao organismo. Está tudo bem, você pode se renovar. Faça 7 ciclos completos desse padrão, sem pressa, permitindo que cada fase aconteça de forma natural. Ao terminar, observe o que mudou. Os ombros talvez tenham baixado, a mandíbula pode ter relaxado, o peito pode parecer mais aberto, como se o espaço interno tivesse se ampliado. Isso não é imaginação. O corpo realmente mudou de estado, saindo do modo de sobrevivência para o modo de vida. E tudo começou com uma única expiração longa, exatamente como indicado nos textos que não foram preservados nos evangelhos oficiais. Mesmo nos evangelhos canônicos, há um detalhe que muitos já leram, mas poucos analisaram com atenção. Jesus curava com as mãos. Ele tocava os doentes, colocava as mãos sobre os olhos dos cegos, sobre os leprosos, sobre aqueles que buscavam ajuda. Ele não realizava curas à distância, nem forçava ninguém a receber algo. Há um aspecto importante nisso. Ele nunca curava alguém
que não tivesse ido até ele por vontade própria. As pessoas se aproximavam conscientemente, porque dentro delas já havia amadurecido uma decisão. Estou pronto, quero mudar, não quero continuar nesse estado. Somente depois dessa decisão interna é que o toque acontecia e o corpo respondia. Porque a cura não é simplesmente uma intervenção externa, mas o momento em que a pessoa permite que o próprio corpo se lembre de como é estar saudável. O toque não criava algo novo, ele despertava algo que já estava ali. Nas primeiras comunidades cristãs, essa prática estava viva. A imposição das mãos não era apenas um símbolo ou um ritual vazio, mas uma forma real de restaurar a conexão com o corpo. Quando alguém era recebido na comunidade, mãos eram colocadas sobre ele. Óleo era aplicado em pontos específicos do corpo. No cristianismo oriental, essa tradição permanece até hoje. Na crisma, o óleo é colocado na testa, nos olhos, nos ouvidos, nos lábios, nas mãos, no peito, nas costas e nos pés. Cada ponto representa uma parte da experiência humana sendo reconsagrada. Pense nisso com atenção. O corpo inteiro era incluído no processo, porque ele nunca foi visto como inimigo, mas como instrumento vivo da transformação. Esses pontos não são aleatórios. Eles formam um verdadeiro mapa do corpo. A testa representa o centro da atenção e da intenção. O peito é o centro do que chamamos de alma ou coração. As mãos são os pontos de contato com o mundo. Os pés simbolizam a conexão com a terra. Os olhos são as janelas da percepção. Os ouvidos são os canais por onde o mundo entra. Os primeiros cristãos ungiam exatamente esses pontos, os mesmos que, a milhares de quilômetros e séculos de distância, eram considerados essenciais em tradições da Índia, da China e do Egito. É difícil chamar isso de coincidência repetida ao longo de tantos lugares e tempos diferentes. Parece mais um conhecimento original que foi fragmentado e, pouco a pouco, removido ou transformado em algo restrito dentro de cada tradição. Com o passar dos séculos, até mesmo o direito de tocar o próprio corpo com intenção passou a exigir autorização. Primeiro, apenas anciãos podiam impor as mãos. Depois, somente os ordenados. Mais tarde, apenas sacerdotes. A pessoa comum perdeu o direito de contato consciente com o próprio corpo. Disseram a ela que não podia, que era pecadora, que suas mãos eram impuras e que precisava de um intermediário para qualquer gesto sagrado, e ela acreditou. Aos poucos, deixou de tocar a si mesma com consciência, mas o corpo não esqueceu. Suas mãos não esqueceram. Quando algo dói, você não pensa antes de agir. A mão vai automaticamente para o local da dor. Se a cabeça dói, a mão sobe até a testa. Se o estômago incomoda, as duas mãos repousam sobre o abdômen. Uma criança se machuca e a primeira coisa que alguém faz é colocar a mão sobre o local. Isso não é superstição. É um instinto antigo, a memória do corpo de que o toque tem poder, de que as mãos fazem algo real onde encostam. Ninguém pode se curar por você. Esse é o seu caminho, a sua experiência. O seu corpo envia sinais, e somente você pode ouvi-los de verdade. Mas para ouvir, é preciso tocar, restaurar o contato, colocar as mãos onde há necessidade e permitir-se sentir sem pressa. Isso não interfere em nenhum plano maior. Isso faz parte do próprio plano. Lembrar que você pode, que seu corpo espera o seu toque, que suas mãos sabem o que fazer. Experimente agora algo simples. Esfregue as palmas uma contra a outra com firmeza por cerca de 30 segundos, até sentir um calor real, intenso. Deixe as mãos ficarem quentes e vivas. Depois afaste-as cerca de 5 a 7 centímetros uma da outra e perceba o espaço entre elas. Não imagine nada, apenas observe o calor, o leve formigamento, talvez uma pequena pressão, como se houvesse algo sutil entre as palmas, impedindo que se encostem completamente. Isso não é magia. É o seu corpo pulsando e irradiando vida. Agora leve lentamente as mãos até os olhos fechados e cubra-os com as palmas aquecidas. Não pressione, apenas proteja, como se estivesse guardando algo precioso. Permaneça assim por um momento, respirando suavemente. Depois mova uma mão para a testa e a outra para a parte de trás da cabeça, deixando a cabeça repousar entre duas mãos quentes.
Fique alguns segundos nesse contato silencioso. Em seguida, coloque as duas mãos no centro do peito, uma sobre a outra, exatamente onde o coração bate. Ali onde vive aquilo que, segundo o Evangelho de Filipe, é o vaso do Espírito. Permaneça com as mãos sobre o coração, sentindo o calor que você mesmo criou, sem pressa, no seu tempo. O que você acabou de fazer não é apenas um exercício mecânico. É um gesto de reconexão. É o início de um retorno consciente ao corpo que sempre esteve esperando por você. É um retorno. Você se tocou conscientemente, com calor e intenção, como talvez seu corpo estivesse esperando há muito tempo. São suas mãos. É o seu corpo. E ninguém tinha o direito de tirar de você esse contato. Em um dos textos perdidos, há uma cena diferente de tudo o que aparece nos evangelhos canônicos. Pessoas doentes se aproximam de Jesus, muitos doentes, aleijados, exaustos, aqueles de quem todos se afastaram, e ele não realiza um espetáculo. Ele diz que jejuem e orem com fervor, buscando a força do Deus vivo para a cura, pois enquanto não jejuarem, não serão libertos do poder das doenças e dos males que delas procedem. Eles jejuaram e oraram junto ao rio por 7 dias. No 7º dia, eram curados. As dores desapareciam, os corpos se purificavam, levantavam-se e caminhavam aqueles que antes não podiam se mover. No cristianismo posterior, o jejum ganhou outro significado. Tornou-se punição, disciplina, regra externa, como deixar de comer certos alimentos em dias específicos. Tornou-se exercício de humildade ou forma de mortificação da carne. Mas naquele texto antigo, o jejum não é punição do corpo, é despertar do corpo. Quando o alimento deixa de entrar por algumas horas, nas primeiras etapas nada extraordinário acontece. O corpo utiliza o que já está disponível. Porém, quando as reservas habituais diminuem, ativa-se um mecanismo antigo presente em cada célula viva desde o início da vida na Terra. A célula começa a reciclar a si mesma, não destruindo tudo, mas apenas o que está danificado, quebrado ou acumulado sem utilidade. Ela envolve esse material em uma membrana e o dissolve, reaproveitando o que pode ser usado novamente. É como se uma casa cheia de entulho começasse sozinha a se limpar, desmontando estruturas velhas para construir algo novo com os próprios recursos. Os essênios descreviam isso, dizendo que, ao jejuar, Satanás deixaria a pessoa e os anjos da Mãe Terra viriam servir. A linguagem mudou ao longo dos séculos, mas o princípio permanece o mesmo. A doença e o desgaste cedem espaço quando o corpo recebe tempo para renovar-se. Com o tempo, o jejum foi transformado de instrumento de cura em instrumento de punição. De gesto de cuidado, passou a ser visto como guerra contra o corpo. Mas no texto perdido, o convite é outro. Jejue para que o corpo se liberte, não para castigá-lo, mas para dar espaço. Não é privação por culpa, mas libertação por consciência. E é aqui que as 4 chaves se unem: corpo como milagre, respiração como oração, mãos como instrumento e jejum como despertar, formando uma única prática que pode ser realizada por 7 noites consecutivas, assim como aqueles que buscaram cura junto ao rio. A prática começa 3 ou 4 horas antes de dormir, quando você simplesmente para de comer, não como punição, mas como presente ao corpo. Você oferece espaço. Com o sono, isso cria um período de 12 a 14 horas sem alimento, tempo suficiente para que os processos de limpeza celular se iniciem. Antes de dormir, já deitado ou sentado em silêncio, faça 7 ciclos de respiração. Inspire pelo nariz, contando até 4, deixando o abdômen, as costelas e o peito se expandirem. Segure por 2 tempos. Expire lentamente pelo nariz, contando até 8, até esvaziar completamente. Faça uma pequena pausa antes da próxima inspiração. Após o 7º ciclo, coloque as 2 mãos sobre o abdômen, sem pressionar, apenas repousando as palmas quentes sobre o ventre que trabalhará durante a noite. Transmita ao corpo um estado de segurança, como se dissesse sem palavras que não há perigo, que ele pode reconstruir e restaurar. Em seguida, recorde a sensação de assombro diante do corpo.
Ele respira sem sua ordem. O coração bate sem sua permissão. Sob suas mãos, na escuridão da noite, milhões de processos acontecem silenciosamente. Permaneça nesse estado por alguns minutos, permitindo que o corpo sinta que você está ao lado dele, não contra ele. Adormeça assim. A noite é o tempo em que ocorrem os processos mais profundos de reparo, equilíbrio hormonal e limpeza interna. Ao entrar no sono com sensação de segurança e respeito, você envia ao corpo uma mensagem clara: viver, não apenas sobreviver. Faça isso por 7 dias consecutivos, não por superstição, mas porque o corpo precisa de tempo para confiar novamente, para sair do estado constante de alerta e retornar ao modo para o qual foi criado. Após esses dias, a diferença será percebida não por sugestão externa, mas porque o próprio corpo lembrará. Nos textos removidos, Jesus falava do corpo com assombro, chamando-o de milagre dos milagres. As 4 chaves estavam nos escritos enterrados por séculos, mas o corpo nunca esqueceu. A respiração continuou acontecendo. As mãos continuaram capazes de sentir. As células continuaram sabendo se renovar. O que foi escondido foi apenas a ideia de que você pode fazer isso por si mesmo, sem intermediário e sem permissão. Agora você sabe. Compartilhe qual das 4 chaves mais tocou você: corpo como milagre, respiração como oração, mãos como instrumento, ou jejum como despertar, ou simplesmente descreva o que sentiu e onde isso ecoou em você. No próximo passo, a jornada continuará explorando aquilo que está escrito não em livros, mas no próprio corpo, no sangue e no que foi transmitido ao longo das gerações pela própria carne.